Good. Vamos continuar esse maravilhoso estudo que nos coloca cada vez mais em sintonia com os ensinamentos de Jesus para seus discípulos mais avançados, aqueles ensinamentos que foram proferidos de uma forma velada, mas que revelam uma profundidade que nós não encontramos em todas as passagens dos evangelhos canônicos. Nós vamos continuar com o Logio 70. Jesus disse: aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará, se não o tiverdes dentro de vós. Nos evangelhos canônicos, na sequência da parábola dos talentos, é dito: a quem tem, será dado. Mas de quem não tem, mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. Essa passagem dos canônicos, assim como essa aqui no Evangelho de Tomé, é um desafio para o nosso entendimento racional. Como é que aquilo que nós não temos em nosso interior nos matará, se nós não o tivermos dentro de nós? Parece que talvez a tradução do original não tenha sido suficientemente feliz para passar a essência do ensinamento que o mestre queria passar. Vamos começar do começo. Aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Veja só. O nosso instrutor está dizendo que está fazendo uma alusão a que todos nós temos um ser de luz, temos uma essência divina em nosso interior. Então, aquilo que nós temos, se nós o manifestarmos, isso nos salvará. Agora sim. Todos nós já sabemos, já fomos alertados inúmeras vezes que todos nós somos mais do que temos. Somos essência divina. Somos um aspecto do Cristo universal. O Filho de Deus é referido como o Filho unigênito do Pai Celestial. Esse termo unigênito, às vezes, não é devidamente compreendido. Unigênito significa o único gerado. O único gerado não foi Jesus, foi Cristo, que antecedeu em milhões de anos, o aparecimento do grande profeta, do grande mensageiro divino Jesus em nosso mundo. Então, o Filho de Deus, como é dito em Gênesis, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Se o Filho de Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Filho
de Deus, Cristo é espírito e não um corpo. Esse espírito vivifica todos os corpos. Ele é a vida que traz a luz para esse mundo. Então, nós precisamos estar bem claros em nossa mente que aquilo que nós temos dentro de nós é a expressão de Cristo, é o ser divino, o ser de luz que está em nós. Mas aí, Jesus, o mensageiro divino, nos ensina que, se o manifestarmos, ele nos salvará. Então, se nós manifestarmos externamente aquilo que está em nosso interior, Cristo, o ser de luz, nós vamos ser salvos. Salvos de quê? Salvos da roda da vida que nos mantém nesse ciclo aparentemente interminável de sofrimento. Então, para que a gente se liberte desse ciclo de renascimento com sofrimento, umas gotinhas de satisfação, de alegria, de prazer aqui e ali, mas no todo é sofrimento e muito sofrimento. Então, para nós nos libertarmos do sofrimento, nós temos que manifestar plenamente aquilo que nós temos no nosso interior, que é Cristo em nós. É por isso que nós mencionamos muitas vezes que a gente precisa, nós precisamos nos lembrar daquele mantra que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para nossas vidas. Porque isso é o anseio para que o interior, Cristo em nós, se manifeste como luz, paz, amor, harmonia e alegria. Ao se manifestar, o que já está dentro de nós, mas está abafado por esses cobertores, por esses mantos de corpos físico, etérico, energético, de desejos e corpo mental, todos esses corpos como que abafam o nosso ser de luz. O nosso grande desafio, nós estamos no mundo com esse grande experimento divino para aprendermos a superar as pressões aprisionadoras da matéria sobre a nossa consciência de quem nós realmente somos, para que a gente possa manifestar o divino por meio de instrumentos materiais. Esse é o nosso grande desafio, essa é a nossa grande missão, e é isso exatamente que o Mestre está dizendo aqui. Aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Então, o que é que nós temos? Nós temos em nosso interior Cristo, a essência crística. E se nós o manifestarmos, nós nos salvaremos. Salvaremos de quê? De permanecermos na ignorância, achando que nós somos aquilo que temos. Nós temos um corpo e achamos que somos esse corpo. Então, nessa primeira frase curta, Jesus nos ensina a essência do nosso Dharma, daquilo para o qual nós viemos ao mundo, manifestar aquilo que nós temos em nosso interior. E se nós não tivermos em nosso
interior, e ele nos matará se nós não o tivermos dentro de nós. A frase aqui ficou meio complicada, mas a essência dessa frase é que, se nós não tivermos a consciência que nós temos esse ser de luz dentro de nós e não o manifestá-lo, nós vamos matar a oportunidade nessa encarnação, nessa mais uma de centenas e centenas de oportunidades que tivemos no passado de vir a esse mundo. E o nosso progresso, felizmente, o nosso progresso, aqueles que aqui estão buscando essa luz, foi positivo. Tanto assim que nós continuamos como buscadores da luz, não desistimos, sabemos que escorregamos muitas vezes, tivemos muitas quedas, mas nós não desistimos, persistimos, porque temos uma certeza interior que não é muito intelectiva, é algo do coração, da alma, algo que fala dentro de nós sem que os ouvidos ouçam, mais a alma ouve. Tu és luz, que brilhe a luz. Você tem toda a oportunidade para realizar a sua missão, como filho pródigo, voltar à casa paterna. Por isso, siga aquele que trouxe a luz mais uma vez para a conturbada família humana. Então, o grande mensageiro divino chama atenção para a mensagem que ele trouxe, que infelizmente foi deixada em segundo plano pelas autoridades eclesiásticas que preferiram divinizar o divino mensageiro, em vez de entronizar a mensagem que ele trouxe. Então, vamos buscar a mensagem, o seu conhecimento intelectivo, e depois nos salvará se o manifestá-lo. Então, vamos buscar não só conhecer o ensinamento do mestre, mas vivenciá-lo. Nós temos que estar atento para o fato de que toda manifestação é feita no processo da dualidade. Luz e sombra, dia e noite, frio e calor, alegria e tristeza. Toda a manifestação ocorreu e ocorre em dualidades, o positivo e o negativo. Então, vamos estar cientes, preparados para os invernos da alma, os momentos em que nós vamos achar que Deus se esqueceu de nós, que nós entramos num processo de depressão, de tristeza, de sofrimento tão grande que a gente comete aquele crime conosco mesmo de acharmos que Deus nos esqueceu. Como é que eu posso estar sofrendo tanto se Deus é amor? Porque nós estamos colhendo aquilo que plantamos. E essa colheita não deve ser uma colheita em que a gente prioriza o sofrimento. Não. A gente tem que priorizar o aprendizado. Meu Deus, como está doendo! Que coisa horrível! O que eu tenho que aprender com isso para não precisar
repetir essa experiência como os alunos têm que repetir o ano se não aprendem a matéria. Então, vamos aprender a matéria do nosso currículo, e essa matéria é apresentada principalmente com o sofrimento, com as quedas, com os momentos de quase desespero que a gente tem. Então, quando a gente tem um momento negativo, um momento de sofrimento em nossa vida, em vez de focarmos no sofrimento, é nos perguntarmos: para quê? Tudo tem um propósito na vida. Qual é o propósito de eu estar passando por essa experiência? Isso aqui é horrível. O que causa esse horrível, essa dor? Tal. A analisar, depois que a gente identifica a causa do sofrimento, nos determinarmos, chega, não quero mais sofrer, pelo menos desse jeito. Outros ensinamentos fica para depois, mas esse eu quero aprender agora. Não quero que isso se repita. Vocês já se deram conta que a gente não tem esse tipo de consciência, esse tipo de raciocínio, quando a gente entra num processo de dor, de sofrimento, de buscar algo de positivo daquele sofrimento. E esse positivo é a lição que nós temos que tirar de nunca mais cometermos o tipo de erro que nos levou a esse sofrimento. Eu tenho lido nas notícias casos e mais casos de pessoas, às vezes mulheres, mães, que estão com Covid e depois confessam: eu não acreditava em vacinas e em medidas profiláticas, máscara, esse tipo de coisa. E eu acabei pegando a Covid e estou aqui no hospital, às vezes as últimas. Então, essas pessoas, muitas delas, fazem apelo às pessoas para que acreditem que a gente precisa de máscara, que a gente precisa se vacinar, a gente precisa se proteger. No nos últimos momentos, essas pessoas se dão conta do erro que cometeram e se determinam a não fazer isso mais numa próxima encarnação, mas já passam essa experiência para os outros. Nós estamos aqui para aprender e acelerarmos a nossa jornada de volta à casa paterna. E é esse retorno simboliza nós assumirmos outra vez a consciência e os poderes inerentes àquilo que nós somos em nosso interior, uma expressão de Cristo. Então, quando Cristo se manifesta, a pessoa está empoderada, a pessoa é um mestre de sabedoria e mais alguma coisa, e nós não temos mais que sofrer, mas nós agora somos seres de luz, portadores de luz, que ajudam aos outros irmãos na jornada da vida para aprendermos não só o ensinamento teórico, mas como colocá-lo em prática. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito desse elogio? Continuamos, então?
o Logilion 71. Jesus disse: destruirei esta casa e ninguém será capaz de reconstruí-la. A que casa ou construção Jesus se refere? Não a um templo, como nos evangelhos canônicos o público achava que Jesus estava se referindo ao templo de Jerusalém. Não. O mensageiro divino é construtivo. Ele pode usar palavras do nosso vocabulário como destruir, né? Mas a mentalidade e o objetivo dele é construção, é amor, é trazer todo o instrumental necessário para que a gente supere o sofrimento. Então, Jesus não está se referindo ao corpo, mas à casa da alma. Aquilo que está guardando e muitas vezes abafando a nossa alma, o nosso ser de luz, Cristo em nós. Então, Jesus fala que poderia destruir aquilo que aprisiona o ser de luz. Será que é o corpo físico que aprisiona o nosso ser de luz, Cristo em nós, ou é a nossa mente? O nosso corpo físico é o grande veículo, mas é um veículo que responde aos comandos da mente e do coração. A mente, Lília, o que a tradição teosófica, o que Blavatsky disse várias vezes a respeito da mente? A mente é assassina do real? isso. Mate o assassino. É isso mesmo. Então, é um linguajar de Blavatsky, como o linguajar de Jesus, em certas ocasiões, é um linguajar para sacudir a gente, que nós deixamos que os nossos pensamentos, e pior ainda, os nossos condicionamentos, impeçam que a nossa natureza divina flua, se manifeste livremente no mundo, trazendo paz, amor, luz, alegria, felicidade. É isso que todo mundo busca. Mas nós temos algo que assassina o real, que aprisiona o divino em nós. Veja só, o caminho de retorno no grande ciclo evolutivo em que a consciência desce dos planos mais elevados e vai descendo, descendo até simbolicamente ser aprisionada num túmulo de pedra. Isso é uma alegoria ao nosso corpo físico. Esse é o túmulo de matéria que aprisiona a nossa alma, a nossa consciência divina, o nosso ser divino. Então, nós estamos agora no ciclo evolutivo, voltando às nossas origens. Então, aquele ser de luz aprisionado nessa tumba de rocha, nesse corpo físico, deve se libertar. E quem está em comando do processo é a nossa mente. E enquanto a mente inferior, a mente governada pelo egozinho, o euzinho, esse pequenino ego que
é mestre no egoísmo. Enquanto ele estiver em controle, a gente não vai progredir. Então, o que é o assassino do real é a nossa mente concreta. Mas nós temos que fazer um ato de prestidigitação, como os mágicos que se apresentam no circo, de usar a nossa mente, que aprisiona o nosso ser de luz, e darmos um tranco nela para que, em vez de estar voltada para baixo, para fora, ela esteja voltada para dentro, para o alto. Então, aquela casa que terá que ser destruída são os condicionamentos da mente. Nós temos tantos conceitos e preconceitos que são restritivos para a nossa mente, que a menos que a gente consiga dar um chega para lá nesses preconceitos, nós não faremos a coisa mais difícil em nossa vida. Qual é a coisa mais difícil em nossa vida? Mudar. Mudar é um palavrão que o ego não quer ouvir a gente dizendo. O ego de mudar. Ih, fala isso não. Porque se a gente mudar, a gente vai mudar para melhor. Espera-se. É sempre possível a gente se enterrar mais ainda, mas nós não estamos mais, graças a Deus, nesse estágio. Agora, nós estamos olhando para cima e, volta e meia, a gente sente dor no pescoço, mas, meu Deus do céu, será que eu estou olhando demais para cima? Que fique com essa dor no pescoço, olhando para cima, aspirando o alto, porque é esse o nosso objetivo. Então, a mudança da nossa mente, as nossas crenças, os nossos valores, que levam aos nossos condicionamentos. O condicionamento é um piloto automático, é um software que a gente coloca no hardware de nossa mente. Então, a gente tem que mudar isso. Essa é a mudança que o ego treme quando ouve falar que a gente está interessado em mudança. A gente precisa mudar, a gente precisa ativar, manifestar aquilo que nós já temos, mas está abafado no porão da nossa consciência. Agora, a gente tem que se dar conta que nós estamos no mundo como mais uma oportunidade de voltarmos para a escola da vida. As pessoas sabem que o término da nossa estação aqui não está ao alcance do nosso conhecimento. A gente pode ser chamado para outros planos a qualquer momento. E, no estado atual de pandemia, isso pode acontecer de repente, sem que a gente se dê conta. De repente, a gente está na cama do hospital. Então, por que não começarmos agora? Começar, mas todos nós já estamos nesse processo, mas a gente precisa ativar o acelerador. Quanto tempo nós temos à nossa disposição nessa encarnação? Tem alguém que saiba quanto tempo dispõe? Não, nós não sabemos. Mas pode não ser muito tempo. Por que não investirmos na coisa mais importante de nossa vida?
o despertar espiritual, a expressão de Cristo em nós, esperança de glória. Então, essa determinação de aproveitarmos cada instante, cada momento, para que a gente consiga, cada vez mais, expressar o verdadeiro ser de luz que habita em nós. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito desse nosso elogio? O Dorival, Pois não, Dorival? a mente assassina é assassina do pensamento, né? E do real. A mente mente para nós. Você está falando mais alguma coisa? A mente mente para nós. Ela está mentindo para nós a todo momento. Sim. E aí o real não é o que a gente está pensando. Dorival, muito obrigado por essa pergunta, porque você está parecendo um ponta do jogo de futebol que vai bater um córner. E eu vou agradecer lá na área, dar uma cabeçadazinha para dentro do gol. Fazer o gol. Legal. Dorival, a mente mente para nós. Aí você vê como nós temos dificuldades de entender a natureza do ser. A mente mente para nós, mas nós não somos a mente. Muitas pessoas vão pensar, mas nós captamos o mundo por meio de nossa mente. Sim, nós captamos o mundo exterior por meio de nossa mente. Com a ajuda da percepção dos sentidos, nós sintetizamos tudo na nossa mente concreta, que então, com o maestro da nossa mente concreta, que é o pequenino eu, o pequenino ego, então vai interpretar aquilo que nós captamos. Porque a mente mente para nós. Quem é o nós? Nós somos a alma. E o que é a alma? A alma é a unidade de consciência em nós. Essa unidade de consciência vai se elevando. É por isso que Blavatsky nos diz que nós temos 3 almas. Eu diria nós temos 3 níveis em que a alma se encontra. O nível mais primitivo de Kama Manas, em que os nossos desejos e os nossos pensamentos se unem. Então, é a alma, é a consciência mais animalizada. Depois, nós temos o nível de consciência de Manas, da mente concreta. Então, é a alma humana, como o Blavatsky chama. E depois nós temos um nível de consciência de Buddhimanas, ou até mesmo de Atma Buddhi, que é o eu divino, que é a mente divina em nós. Então, nós somos o nível de consciência que nós expressamos. É por isso que a mente mente quando ela está centrada no nível da mente concreta e interessada no mundo exterior. Quando a gente está voltando para o mundo exterior, para a gratificação dos sentidos, do
sentimento de poder. Então, quando a gente quer curtir a vida com as boas coisas da vida, nós estamos ao nível da mente, entre a mente animal, kama manas, e a mente humana. É por isso que a gente tem que dar aquele despertar espiritual, aquele mergulho para o interior, buscar cada vez mais viver no aqui, no agora, no momento presente, não se deixar ficar presa no passado, nem divagando no futuro, mas focar no momento presente, porque é no momento presente que nós teremos a oportunidade de dar o estalo, o salto e manifestarmos a luz, encontrarmos aquela centelha divina dentro de nós, como foi dito no elogio anterior. Rosiane, você gostaria de dizer algo, querida? Eu estava aqui refletindo. A mente ela é necessária, eu posso estar enganada. Então, seria o caso de nós não nos deixarmos aprisionarmos por ela. Nós estarmos vigilantes e que ela não nos prenda. Exatamente. Não sei se estaria correto a minha colocação. Rosiana, esse é o nosso grande desafio. Não é fácil. Nós precisamos de repetir e repetir o ano na escola da vida inúmeras vezes para aprendermos a controlar a mente. E como é que a gente controla a mente? Segurar. Não, nada disso. Entrando em descontração e deixando com que a mente se aquiete. O que é isso? O processo de meditação. Então, para que a gente se liberte da mente, a gente tem que deixar a mente descansar. A gente tem que aprender a meditar. A gente tem que aprender a encontrar aquele momento de descanso, aquele momento de abertura para o ser de luz que está em nosso interior, que não pode se manifestar se a mente está ativa, como tende a estar ativa a maior parte do tempo. Por isso que todas as tradições espirituais verdadeiras recomendam a meditação, porque a meditação, talvez os processos mais profundos de meditação, tem a ver com aquietar a mente. Porque ao aquietarmos a mente, vamos entrar num determinado momento que os budistas chamam de vazio. Vazio de quê? Vazio de conteúdos mentais que possibilitam o incriado, possibilitam o eterno, o pleno, o pleroma se manifestar em sua plenitude. Muitas palavras, parece que é uma salada de palavras aqui, mas a gente só vai entender isso quando a gente praticar a meditação e conseguir uma crescente aquietação da mente, possibilitando que o eterno comece a se manifestar. E isso tem que ser aproveitado. Eu vou botar um parênteses aqui e falar de algo pessoal. Muitas vezes, quando eu medito, eu tenho, assim,
ideias que me parecem, na meditação, ideias brilhantes. Meu Deus do céu, que coisa isso! Eu tenho que explorar isso, eu vou escrever. Se eu não escrever logo após a meditação, eu esqueço. E eu ouvi dizer que muitas pessoas passam por esse processo também. O processo em que a gente consegue fazer um contatozinho, por menorzinho que seja, com o mundo interior, é algo assim tão precioso que deve ser resguardado e cuidado imediatamente. E é só eu não escrever isso logo depois, um par de horas depois, eu já esqueci. Eu tenho no meu computador uma dúzia de projetos de artigo que eu comecei, mas não consigo terminar, porque está faltando a inspiração para terminar. Para começar, sim, aquela chispazinha de luz, é isso mesmo. Aí eu começo, aí está na hora do café da manhã, está na hora disso, pronto, a coisa vai embora. Então, o pouquinho que eu estou progredindo nessa direção me mostra como é importante a dedicação verdadeira, total. Por que todos os grandes instrutores falam da aspiração ardente? Vocês, e tenho certeza que já leram na literatura, aspiração ardente, aquele fogo que tudo consome. Eu quero, eu quero, eu quero. E se a gente não segue esse chamado da alma, a gente vai ficar assim no meio caminho. Eu vi uma coisa tão bonita, mas e daí? Ficou só nisso. Então, esse processo de despertar o ser de luz interior requer total dedicação, total entrega, que na nossa vida diária, no nosso mundo, é bastante difícil em função das muitas demandas que nós temos do nosso tempo. Rosiana, você gostaria ainda de dizer mais alguma coisa? Sua mãozinha está levantada. Né? Eu estou tentando tirar ela, não estou conseguindo. Você Não, quer tá, dizer você mais foi bem alguma coisa? esclarecedor. Tá bom. Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Então, vamos continuar? Um homem disse a Jesus, dize a meus irmãos para que partilhem os bens de meu pai comigo. E Jesus lhe disse, ó homem, quem me constituiu como partilhador? E voltando-se para seus discípulos, disse-lhes, eu não sou um partilhador, eu sou. Então, Jesus está chamando a atenção para todos nós naquilo que é apresentado como sendo um homem que pede para Jesus interferir junto aos seus irmãos para partilhar os bens que foram deixados pelo Pai. Mas Jesus foi o mensageiro divino. O mensageiro divino tem como objetivo nos direcionar para o alto, não focar nas coisas deste mundo, sobre como partilhar os bens materiais. Quantas e quantas vezes a gente se perde focando
nas coisas materiais, nos bens materiais, ainda que sejam muito importantes em nossa vida diária, nós temos que aprender a direcionar não só a nossa mente, mas o nosso coração. O nosso coração. Vocês se lembram daquele ditado de Jesus, nos evangelhos canônicos? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O teu tesouro é aquilo que é importante para nós. Nós fazemos de alguma coisa, de alguém, de alguma posição nesse mundo, o nosso tesouro. E quando a gente foca no nosso tesouro, toda a nossa atenção vai para lá. Quando a gente elege algo como sendo tesouro, a nossa mente só pensa naquilo. Então, a gente tem que focar no nosso tesouro. Agora, vai depender de que a gente escolhe como nosso tesouro. Por isso que Jesus chama atenção que ele não é um partilhador de coisas materiais. Quantas e quantas vezes as pessoas vão rezar para que Deus permita que ele passe naquele concurso, para que ele consiga aquele emprego, para que ganhe na loteria, e assim por diante. Como nós pedimos coisas materiais para Deus. Aí a gente acredita no poder da oração, focado em coisas materiais. Então, nós estamos, nesse processo, tirando o espiritual, o despertar espiritual, a manifestação de Cristo interior, estamos tirando da primazia de nossa vida. Não deixa de ser a coisa mais importante e as coisas materiais assumem o controle. E como isso ocorre com frequência na nossa vida. É por isso que o nosso progresso espiritual é relativamente lento, porque nós focamos muito da nossa atenção no mundo exterior, no mundo material, em objetivos do mundo material. Agora, tem um outro aspecto também, quando Jesus pergunta se ele é um partilhador para decidir se essa pessoa que estava lhe pedindo para partilhar dos bens que foram deixados pelo pai com os outros irmãos, seria como Jesus se tornar um julgador de quem é que tem primazia, se os irmãos estão agindo de forma correta ou incorreta. E aí, quantas e quantas vezes Jesus nos ensinou: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que julgares, sereis julgados. Então, Jesus nos dá uma orientação a respeito de julgamento, que nós devemos evitar julgamento das pessoas. E aí vem uma pessoa e pede para Jesus julgar os seus irmãos que aparentemente não estão dando a parte da herança que ele esperava. Todos nós somos chamados para a grande jornada do filho pródigo. Sejam as pessoas justos ou pecadores,
não importa as etiquetas que nós venhamos usar para classificar as pessoas, isso sempre será um julgamento. Nós temos muita dificuldade para não julgar, porque é muito difícil nós encontrarmos aquele ponto certo entre discernimento. Talvez vocês se lembrem que dos primeiros requisitos na senda espiritual, como indicado no livro Aos Pés do Mestre, é desenvolver o discernimento. Então, a gente precisa desenvolver discernimento, mas a gente tem que evitar de julgar. Então, qual é a diferença entre discernimento e julgamento? Você vê por que o caminho espiritual é referido no Oriente como o fio da navalha, o caminho do fio da navalha, porque a diferença entre um conceito negativo e um positivo muitas vezes é muito tênue. E a gente passa, às vezes, várias vidas para aprender aquela diferençazinha. Daí a importância de estarmos sempre atentos. Eu estou julgando ou eu estou usando de discernimento? Porque a gente precisa de discernimento para saber se eu viro à esquerda ou viro à direita, se eu faço ou não faço. Então, a todo momento, a gente precisa tomar decisões. E as nossas decisões nos trarão karma favorável ou desfavorável, dependendo se nós usarmos de discernimento ou não. Mas discernimento é uma coisa, julgamento é outra. E aquela tênue diferença entre um e o outro, nós vamos ter que aprender. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta a esse respeito? A respeito dessa passagem? Continuamos, então? 73. Jesus disse: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Rogai ao Senhor para que envie operários para a colheita. Nós temos algo muito parecido nos evangelhos canônicos, porque é algo muito importante. Realmente, existem relativamente poucas pessoas que estão ajudando na colheita do Senhor. As necessidades são muitas e os operários são poucos. E é interessante nós vermos que nós temos mais uma alegoria das coisas do mundo exterior apontando para o mundo interior, para esses processos da vida espiritual. A colheita do despertar espiritual do planeta é imensa. Felizmente, nós estamos num momento histórico em que existem milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que estão buscando o caminho espiritual. Graças a Deus. Está havendo um crescente interesse, a desilusão que as pessoas estão tendo com as metas espirituais, as muitas fake news que são promulgadas pelos especialistas em marketing, né? Os marqueteiros, nossa, conseguem vender qualquer coisa
Então, nós estamos muito suscetíveis às, às tentações que os processos de marketing trazem para nós. Mas, felizmente, as pessoas mais maduras, mais cedo ou mais tarde, acordam para a realidade. Eu não preciso de mais um par de sapato, eu não preciso de mais isso, mais aquilo, eu já tenho bastante em casa. O que eu estou precisando agora é de mais paz no coração, é mais alegria interior. Eu já dei muita gargalhada, já fiz muita viagem, já comi pratos de tudo quanto é tipo de comida. Então, as coisas do mundo exterior já não me atraem tanto como atraíam antes, e agora eu estou buscando algo que o meu coração me diz é muito mais importante. Com isso, a colheita, a ajuda por aqueles que estão buscando, se torna cada vez mais exigente. É preciso de mais trabalhadores na seara do Senhor. Os operários são aqueles que estão despertando espiritualmente e a sementinha de mostarda na alma de cada um de nós, essa sementinha de mostarda é aquela pontinha do iceberg, do Cristo interior, que está abaixo do nível da percepção, do nível da cognição, nossa mente, mas aquela sementinha de mostarda, se tiver uma oportunidade, ela vai crescer. E ela está crescendo em todos nós. Mas, com a ajuda de um bom jardineiro, ela vai crescer muito mais rapidamente e vai diminuir as chances de ser cortada, de ser desperdiçada, de ser abafada. Então, é muito importante a gente encontrar um grupo, uma instituição séria que possa nos oferecer condições de ajudar no cultivo da sementinha de mostarda que está crescendo em nosso interior. Por isso, é necessário conseguirmos mais operários para a seara do Senhor. É isso que a tradição budista no Oriente enfatiza tanto, o voto de bodhicitta, para que possamos nos tornar bodhisattvas. Esse voto de bodhicitta é um voto de buscar a iluminação o mais rapidamente possível, mas não para aí, não. Buscar a iluminação o mais rapidamente possível para nos capacitar a nos tornarmos hábeis, capazes de ajudar as outras pessoas a escaparem da roda do sofrimento, do renascimento, sofrimento, doença, velhice, morte e renascimento, ficando voltado para o mundo exterior, em vez de voltar-se para o mundo interior para manifestar a natureza divina, a natureza crística, a natureza de Buda em cada um de nós. Então, esse voto de Bodhicitta eu reputo como sendo muito útil para aqueles que estão abertos também para a tradição oriental do budismo, o budismo esotérico. Eu convido a todos a procurarem estudar um pouco mais sobre o voto de Bodhicitta.
Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Continuamos, então. Raul, Opa, Douglas, pode tudo falar. bem? Eu ouvi aí o que você estava falando sobre onde está o seu coração, está o seu O seu tesouro. tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu... Perfeito. E eu li há muito tempo atrás que a Bíblia fala algumas coisas que o ser humano tem que ser pleno em todos os aspectos. É claro que você não pode ser nem muito materialista, nem muito espiritualista, porque senão você fica meio, vamos dizer assim, fora do prumo. Você vive um mundo, vamos dizer assim, surreal, vamos dizer assim, surreal. Esse equilíbrio e esse meio termo, vamos dizer assim, é uma das coisas que mais os mestres pregavam. Buda pregava muito isso, quando ele dizia que o caminho do meio era o caminho correto. Não era o caminho nem muito à direita, nem muito à esquerda, seria o caminho do meio, que seria o caminho correto. A minha pergunta é o seguinte, e Jesus, na sua pregação, ele insistia que nós deveríamos primeiro procurar os reinos dos céus ao invés de procurar os reinos da terra. Eu não sei se ele, na jornada dele, ele simplesmente participou ou vieram ao encontro dele só pessoas materialistas, que ele deu lições gigantescas sobre a pessoa se tornar menos materialista e mais espiritualista. A minha pergunta é o seguinte, aonde verdadeiramente devemos estar? No caminho do meio, no caminho mais espiritualista, no caminho... Qual seria o aspecto de caminharmos de acordo com os mestres? Muito bem. Eu diria que, em princípio, a coisa mais importante para nós é despertarmos para a realidade espiritual. Isso tende a ocorrer com as pessoas depois que passam por grandes desapontamentos, por grandes dores. Quando, finalmente, depois de muitas quedas, muitos desapontamentos, chegam num determinado momento que sentem no íntimo do seu ser, meu Deus do céu, eu estou olhando na direção errada. Eu estou tomando decisões errôneas. Tem algo mais na vida do que as coisas que eu estou buscando, das coisas que eu estou dando importância. Aí, então, essa pessoa torna-se um buscador. O buscador vai ter que encontrar o famoso caminho do meio à medida que realmente entra na senda. É por isso que, na tradição cristã, é dito que nós temos que entrar pelo caminho estreito, abrir a porta do caminho estreito. Então, esse caminho estreito vai nos mostrar a cada momento as prioridades que a gente precisa tomar. Muitas vezes, as pessoas que
despertam para a realidade espiritual e começam a busca espiritual, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, aquele ímpeto é tão forte para sair da roda vida de materialismo que vivia antes, que ele muda de uma forma tão drástica, tão dramática, que algumas pessoas da família podem se ressentir. E aí existem casos de separação porque o cônjuge não acompanha nessa mudança, nessa nova orientação de vida. Os filhos se ressentem, isso, aquilo, não se dá a devida atenção ao trabalho externo. Enfim, o equilíbrio é algo muito delicado. Cada pessoa terá um desafio diferente. Todos nós somos um, porém, cada um de nós é uma célula, num sentido figurativo. Nós temos células na unha, na pele do dedo, na parte de carne do dedo, no osso. Então, cada célula de cada tecido do nosso organismo, de cada órgão, é diferente, tem uma função diferente. Então, ainda que sejamos todos parte desse grande todo, que é Cristo, cada um de nós está nessa encarnação com uma determinada função no mundo exterior, mas para manifestar a sua natureza interior. Agora nós estamos falando de algo assim prático, respondendo a essa pergunta muito importante do Douglas. Cada um de nós tem um desafio especial. Nós não somos clones. Deus tem muita imaginação, não precisa ficar clonando células, seres humanos, para que sejam idênticos ao outro. Cada um de nós tem uma função diferente. E cada um de nós vai ter que encontrar o equilíbrio. Eu conheço pessoas do signo de Libra, balança, equilíbrio, pessoas maravilhosas, pessoas que eu invejo, no bom sentido, né, como exemplo a seguir, em certas coisas da vida. Porém, eu vejo que em outros aspectos, não estou julgando, eu estou só vendo, provavelmente está faltando equilíbrio. Então, equilíbrio, meu irmão, é uma das coisas mais difíceis. É um dos muitos grandes desafios que nós temos. Nós temos que despertar para a vida espiritual, nos reorientarmos na vida e, ao fazermos isso, mantermos um malabarismo em nossa vida pessoal, familiar, profissional, que não venha a causar sofrimento para aqueles que compartilham da jornada da vida conosco. Então, a vida espiritual é para pessoas maduras que têm a mente e o coração aberto e que se dão conta que serão aprendizes por muitas e muitas vidas. Nós estamos sempre aprendendo e encontrar o sábio caminho do meio, o equilíbrio em cada situação de vida é um grande desafio para todos nós.
aqueles que gostam de dançar ou que já gostaram de dançar alguns anos atrás, na nossa vida familiar, social, sabe que dançar requer um equilíbrio. Num momento você está dando um passo para a direita, depois um passo para a esquerda, um passo para frente, um passo para trás. É assim, é essa. Então, esse equilíbrio da dança de salão também é um equilíbrio que nós precisamos encontrar em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, em nossa vida espiritual, em nossa vida profissional. É fácil? Não é, mas só aqueles seres excepcionais é que vão ser os iniciados e os terminados, que serão os mestres de sabedoria que vão orientar a família humana. Luiz Alberto, por favor. Obrigado, Raul. Obrigado. Luiz Alberto. Oi, não sei se o senhor conhece alguma coisa da escola de Gordievsky, eles consideram o caminho Luiz Alberto, eu estou tendo dificuldade para lhe entender. Eu acho que outras pessoas também estão tendo dificuldade. Melhorou agora? Melhorou agora? Agora sim. Melhorou? Melhorou? Eu estava com o livro outra vez, Vamos botar ele mais longe. Melhorou. Melhor. Dá ruim ainda. Quando é no final do Wi-Fi, dá ruim. Alô? 1, 2, 3. Tá ruim? Agora, melhor? Melhor? Isso, melhor. Melhor? Tá. Tem uma corrente, eles chamam de via úmida e via seca. A via seca é cala o conhecimento. A via úmida, um grande exemplo, através da entrega. Luiz Alberto, você queira me perdoar, mas eu tenho mais dificuldade que os outros para entender dificuldade de audição com o aparelho auditivo. Eu estou tendo muita dificuldade. Está vindo cortada a sua voz. Outros também parecem... Deve ser o Wi-Fi fraco. Deixa outra. Escreve a pergunta. Luiz Alberto, se tu quiseres usar o chat para escrever, como a Lígia está sugerindo, pode escrever no chat, digitar no chat. Eu não sei. Prefere? Chat, sabe? Aqui embaixo tem uma estrutura assim triangular escrito chat embaixo. Se tu clicares ali, aí tu pode digitar a tua pergunta. Digitar e encaminhar, né? Se tu quiseres. Não, eu vou atrasar o pessoal. Segue, quando o meu Wi-Fi estiver melhor, eu pergunto. Não estou achando. Não estou achando. Ok, muito obrigado, Luiz Alberto. Você queira me desculpar, mas em outras ocasiões já notamos também que há algum probleminha técnico com relação à comunicação pelo seu microfone aqui. Eu aproveito também para dizer que nesse Lorion, em que é dito
que nós temos que rogar ao Senhor para que envie operários para a colheita. Nós precisamos rogar para que encontremos, todos nós, mais lucidez, mais força, mais determinação para continuarmos a trilhar a senda. Eu vou ousar a dizer que tenho certeza que todos que aqui se encontram já passaram por momentos de desânimo. Oh, meu Deus do céu, será que eu estou realmente fazendo progresso? Será que eu estou conseguindo seguir a senda? Será que é isso que eu estou precisando? Nós precisamos de muita lucidez, de muita força, de muita determinação. Um inimigo com o qual nós dormimos todas as noites, esse inimigo que está aqui, o danado do ego, ele vive dizendo para nós: você está vendo? Você escorregou outra vez hoje. Você se lembra que você se prometeu a ter mais paciência e a fila demorou 2 minutos e você já começou a bater os dedos ali. Enfim, constantemente o ego fica mostrando que nós não somos bons o suficiente, que nós estamos perdendo o nosso tempo nos iludindo com essa assim chamada vida espiritual. Então, nós estamos nadando literalmente contra a corrente dos pensamentos da grande humanidade. A maior parte da humanidade está voltada para objetivos materiais. Se está voltada, está pensando a respeito de coisas espirituais, materiais, perdão, está ansiando por objetivos materiais, pensar, ansiar, tudo isso é vibração. Meus irmãos, minhas irmãs, não vamos nos esquecer que tudo na vida é vibração. A vibração se propaga. Então, nós vivemos num mundo de vibrações de todos os tipos e, dependendo da nossa mente, do nosso coração, a nossa mente e o nosso coração são como antenas que chamam aquele tipo de vibração com o qual nós estamos sintonizados. Então, a gente tem constantemente que reforçar a nossa determinação de seguir a vida espiritual. Essa determinação a gente alimenta pelo estudo, pela meditação, pelo uso de mantras. Tudo isso são vibrações que nos levam em direção à nossa grande meta, a grande meta da vida espiritual, que nós precisamos alimentar. É por isso que Jesus disse: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, rogai ao Senhor para que envie operários para a colheita. Esses operários são também as nossas vibrações. Nós somos operários e nós somos, vamos dizer, engenheiros que estão construindo os aparatos que direcionam e captam as vibrações que vão ou abafar ou estimular as nossas vibrações espirituais. Então, cabe muito a nós termos lucidez, força, determinação para continuarmos a trilhar a senda. Porque, literalmente, nós estamos nadando
contra a corrente, contra a maré, porque a maré generalizada do mundo em que nós vivemos é uma maré em direção a objetivos materiais. Nós temos objetivos espirituais, nós estamos nadando contra a corrente. Então, é preciso de muita força. E não precisamos, não devemos ficar aguardando que venha um instrutor para nos guiar pela mãozinha no caminho certo. Nós temos, como estamos fazendo, que tomar a iniciativa de buscarmos e mantermos firmemente a aspiração ardente pelo progresso na senda. Eu acho que nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, algum posicionamento? Eu fico maravilhado ver tanta gente engajada, determinada em seguir a senda e em captar a mensagem que o nosso divino instrutor nos legou, deixou para nós por meio desse discípulo avançado dele, Tomé, sobre quem nós conhecemos tão pouco, que veio do Oriente e voltou para a Índia, aonde estabeleceu a igreja mais antiga da Ásia, na mesma cidade em que atualmente se encontra o Centro Mundial da Sociedade Teosófica. Lígia, queres falar, Lígia? Porque o teu microfone está desligado. Parece que a Lígia quer falar alguma coisa. Não, estava só fazendo assim com a cabeça, que eu não sabia essa informação. Então, Tomé voltou lá para essa região de Adyar para fazer a pregação. Eu fiz assim, que interessante, não sabia isso. Isso. É dito que Tomé era um discípulo avançado na Índia e que os grandes seres acharam por bem enviá-lo para a Palestina, para o grupo dos oh meu Deus do céu, os essênios, aonde mais tarde veio a se encontrar com Jesus e se tornou um discípulo de Jesus. Então, ele falava também aramaico, falava a língua do sul da Índia, das muitas que se falam lá, e ele, após o falecimento de Jesus, ainda passou algum tempo na região que hoje é a Síria e no Oriente Médio, foi deixando grupos e grupos de discípulos e voltou para a Índia, no sul da Índia, aonde estabeleceu essa inclusive construiu um edifício aonde foram hospedados aqueles que seguiram os seus ensinamentos de um cristianismo adaptado para a mentalidade dos hindus. Então, a verdade é uma só. Assim como nós, seres humanos, usamos diferentes roupas, cada uma apropriada esteticamente, de forma
harmoniosa com o ambiente ou não, isso, aquilo. Nós temos várias roupagens, nós somos expressões divinas aprisionadas num corpo físico com uma roupagem que nos é própria. O ensinamento divino é da mesma forma. É porém, a forma em que é apresentado para as pessoas no exterior toma muitas roupagens dependendo da época, da cultura e assim por diante. Raul, Douglas, Tomé, então, o verdadeiro nascimento dele, ele era, então, tibetano, então? É muito provável que ele tenha sido tibetano. Eu não saberia dizer ao certo se ele era tibetano, hindu, porque naqueles tempos as fronteiras não eram como são hoje. E o termo mais amplo, hindu, pode abarcar também os tibetanos, mas eu não saberia dizer ao certo se era tibetano ou não. Ele, na literatura, é apresentado como sendo hindu. Raul? Sim, Flávia, que bom ouvir a sua voz. Obrigada. Por que ficou cristalizada na imagem de Tomé aquela história de que ele era incrédulo, né? De ver para crer e tal? De onde veio? Qual a origem disso? A origem é a igreja, porque ele, assim como Madalena, que foi etiquetada como uma prostituta, e Madalena foi uma encarnação que hoje em dia é um mestre de sabedoria. Um mestre de sabedoria do 6º grau, 6ª iniciação. Você pode imaginar que o mestre de sabedoria, um Chorão, tivesse sido uma prostituta, discípula de Jesus? É uma maneira de acabar com a reputação de discípulos mais próximos, e naquela época, muito mais do que atualmente, as mulheres tinham um papel muito inferior na sociedade, até comparado com os dias de hoje. Então, a discípula favorita de Jesus era chamada de prostituta. Então, Tomé, aquele que duvidava, também. Todos os discípulos avançados de Jesus sofreram essa denigração em maior ou menor grau ao longo do tempo. Vocês já ouviram falar como é que é? Aquele discípulo que tentou, diz a tradição da igreja, comprar de Pedro os ensinamentos para poder voar e que caiu e quebrou a perna. Quem foi esse discípulo? Simão. Simão, Mago. Então, Mago, Simão o Mago. E havia outro Simão no grupo de Jesus, Simão Pedro. E a igreja achou por bem escolher a Simão Pedro como sendo o discípulo escolhido por Jesus para continuar o seu trabalho ao longo dos séculos.
No entanto, a tradição esotérica diz que foi exatamente o outro Simão, Simão o Mago, que foi o Simão escolhido para continuar o trabalho que Jesus iniciou ao longo dos séculos. E assim foi. E esse Simão também é um Chohan, iniciado de 6º grau atualmente. Então, as escolhas que são feitas pelas instituições para apresentar como seus grandes seguidores nem sempre refletem a realidade. A história é escrita pelos vencedores, não necessariamente por aqueles que tinham o mérito e que representavam a realidade, infelizmente. Obrigada, Raul. Vamos, então, encerrar a nossa reunião com muita alegria, expressando o nosso profundo sentimento de que, agora e por todo sempre, que brilhe a luz, que reine a paz, que o amor envolva todos os seres, trazendo harmonia e a verdadeira alegria para as nossas vidas. Que assim seja e assim é. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Raul. Bom final de semana. Bom final de semana para todos também. Boa noite, Raul. Obrigada.